Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tax Talks. Lembrando sempre que os nossos episódios são patrocinados também pela Tax Training Center, uma plataforma de conteúdo tributário e de RP voltada aos profissionais da área fiscal. Tem um link aqui na descrição, clique lá e saiba mais, tá bom? Hoje estamos recebendo aqui a Karen Simeone, uma convidada bastante especial também. Tipo, se tem já um relacionamento há muito tempo, né? Se conhece, fizemos lives, fizemos algumas coisas aí. E para quem não conhece a Karen, ela é Tax Manager na Systax, empresa de tecnologia e inteligência fiscal, advogada tributarista especializada em impostos indiretos, atua nessa área já há mais de 17 anos e já acumula experiências em empresas nacionais, multinacionais, setor privado, automotivo, farmacêutico, medicamento, têxteis, plástico, dentre outros. Pós-graduada em Direito Tributário e Processual pela EPD, Escola Paulista de Direito, palestrante e instrutora de cursos da área fiscal e tributária, já desenvolveu artigos para a tributária com foco em Tax Transformation, publicados aí via assessoria de imprensa. E coautora do livro Mulheres no Direito, volume 1, O Poder de uma Mentoria, pela editora Líder, que carinhosamente ela me presenteou aqui. Muito obrigado. Karen, seja muito bem-vinda ao nosso mais novo episódio do Tax Talks. Aí, a gente falou um pouquinho aqui do seu mini currículo, mas fala um pouquinho da nossa carreira para você. Seja bem-vinda. Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, com seu público. É realmente um prazer enorme dividir esse momento, esse bate-papo que a gente vai falar um pouquinho de carreira, de área tributária, enfim, muitos assuntos aí para a gente tratar. E realmente esse livro que eu trouxe para você é a realização de um sonho. Tinha muita vontade de escrever um livro, a editora Líder eh, me acionou com essa proposta, um projeto super legal envolvendo mulheres em todas as áreas aí possíveis, né? Não só no direito, mas Tem uma tem lista bem grande aqui de coautoras, é bem legal. exatamente cada uma compartilhando um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Eu comecei bem cedo, né, Vinícius? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, quando eu pensei em faculdade, pensei em fazer ciências sociais, direito. E aí, acabei entrando na faculdade de Direito, foi muito engraçado, porque a minha turma era uma turma grande, de 120 alunos, fiz faculdade em Jundiaí mesmo, que é a cidade que eu resido, e era uma turma bem extensa, tinham mais de 120 alunos, a maioria com mais de 40 anos, que já atuavam, alguns já atuavam na área, então os professores, juízes, advogados, desembargadores, então usavam toda aquela linguagem jurídica, aquele juridiquês, né, que a gente costuma Bem dizer, complexo. bem complexo, e aí eu olhava aquilo e falava, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu ainda ia fazer 18 anos, então eu falei, nossa, era tão difícil que eu não conseguia nem fazer uma pergunta, sabe? E aí eu falei, não, eu vou esperar primeiro semestre de provas ali para ver como vai ser o meu desempenho. E aí passou-se o primeiro semestre e eu vi que era possível, não era algo tão Distante. distante, né? Eu parecia não estar entendendo, mas na realidade eu estava entendendo. Então, eu falei, não, vou dar sequência. E aí, durante os estudos na faculdade, eu sempre fiquei em dúvida. Claro, a gente sempre quer seguir as carreiras tradicionais, né? Juiz, advogado. E aí a dificuldade era em relação ao ramo de atuação, né? Direito penal não tinha tanta familiaridade, assim como o civil, não era algo tão comum para mim. Eu que vim de família que não tinha ninguém na área do direito, então tive Não que. tinha referências, né? Não tinha referências exatamente. E chegou no quarto ano, eu comecei a ter contato com o direito tributário, gostava bastante do direito trabalhista, e a vida foi me encaminhando. Resolvi fazer estágio numa empresa multinacional. E lá tive grandes oportunidades. Foi ali que eu comecei a ver, ter um contato maior com o direito tributário. E eu comecei a me apaixonar pela área, né? E aí terminei de me formar, consegui eh, ser trainee numa empresa de consultoria, numa grande Legal. empresa de consultoria. Tive duas passagens por lá, inclusive. Foi uma grande escola, né? Então, desde o momento em que eu me formei, acabei ingressando nessa área tributária, me apaixonei, né? É uma área muito difícil.
muito complexa. Muito complexa, né? E é engraçado porque quando a gente está na faculdade, a gente pensa que só existem aquelas áreas tradicionais e aí a gente vê um mundo se abrindo, né? São diversos mini universos, né? O direito tributário é um mini universo, Sem né? dúvida. Aí, assim, voltando um pouquinho que você comentou, deixa eu pegar que nem. É comum quem entra na área do direito olhar muito civil, trabalhista e penal. Eu acho que são. As O áreas pessoal mais tradicionais, vai né? entender que é direito tributário, acho que só no meio da faculdade para frente, ali, já começa a matéria no terceiro semestre, mais ou menos, no terceiro, quarto semestre começa ali a matéria de direito tributário, então entende-se e entra-se ali olhando essas três frentes. Mas, por exemplo, ninguém sabe e ninguém tem ideia do que é o direito penal, né? Assim, eu vou citar aqui uma questão da minha esposa, ela tá fazendo direito, aí o professor dela esses dias levaram ela a fazer um trabalho em campo numa delegacia, numa seccional. Aí chega na delegacia, você encontra a realidade, né? Porque assim, não é. Você vai falar de direito penal, por exemplo, você não vai falar só de questão de bandido, tem uma série de situações que levam a pessoa na delegacia. E ali eu lembro que ela comentou comigo quando chegou em casa, assim, gente, tinha uma moça lá, 19 anos, a coisa mais linda, perfil modelo, grávida de um bandido. Gente, acabou com a vida, aquilo mexeu com ela, né? Eu falei, tá vendo, assim, direito penal não é só aquela coisa de defesa, juiz, aquela coisa. Você tem um lado psicológico que você tem que ser muito forte, né? E às vezes É. você entra na faculdade achando que é uma coisa e no meio do caminho você percebe que é diferente, né? É engraçado essa colocação que você fez e me remeteu na época do estágio, que eu também fui fazer estágio e fui fazer acompanhar a audiência de conciliação na parte civil, e aí tinha uma situação de separação de um casal, né? Uhum. E ali um lado sofrendo mais do que outro, e aí você fica dividido. Quem tá falando a verdade? Além de Quem ter tá isso, né? mentindo, né? Então, quando você lida com a vida humana, é muito difícil você se colocar no lugar do outro, você saber toda a verdade, né? É quase impossível, né? Cada um conta a sua versão ali da história e É uma, você. é uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, toda história tem um lado de outro, e tem um terceiro fator que é a circunstância da história. É, Que eu acho que ninguém consegue analisar pelos três pontos de vista, né? exatamente. Então, realmente, quando você lida com relações humanas, é sempre muito complicado, né? Então, por isso eu resolvi uma área mais abstrata, né? De pessoa, mas de pessoa jurídica, Sim, né? sim. Uma ficção um pouco menos real ali, mas é claro, também envolve vidas humanas, mas de uma forma mais Ampla, né? indireta, né? Sim, sim. E aí, o que que te fez apaixonar pelo tributário, assim? Porque, assim, é difícil, eu não consigo dizer. Porque para mim, Vinícius foi na figura de uma pessoa que era auditora tributária e eu coloquei na minha cabeça que ia ser aquilo. Gostei daquilo, queria ser aquilo. Teve algo que para você, você falou, não, isso aqui chamou atenção, ou só foi por começar a trabalhar e sentir todo o desafio que é na área tributária? Como que foi isso para você? Olha, parecido com a sua situação, eu também tive pessoas que me inspiraram, né? Então, minha primeira inspiração foi o meu professor de Direito Tributário na Legal. faculdade. Ele falava muito bem, ele tinha uma didática maravilhosa e aquilo fez eu me apaixonar pela área, né? E num segundo momento, quando eu consegui o estágio na multinacional, eu tive uma grande mentora, né? Uma advogada tributarista também, que eu sentia a paixão no direito tributário, na hora em que ela falava, na hora em que ela olhava uma determinada situação, como ela ia investigar, aquele amor que ela sentia, ela conseguiu me passar. E aí eu fui também sentindo esse mesmo amor, né? É, eu acho que a grande dificuldade do direito tributário é que muitas vezes, a maioria das vezes depende da interpretação que você dá. Então, você tem a dificuldade ali de entender o que aquele ente determinou na norma. Você tem também que entender como que é o posicionamento no tribunal administrativo, digamos assim, na justiça administrativa, e depois você tem que olhar para a esfera judicial. Então, são várias vertentes. A questão da interpretação, acho que é o grande ponto, né? É a chave ali do direito tributário, é você saber interpretar, entender o que o fisco quer e espera de você na condição de contribuinte. E aí você falou assim, que o fisco espera de você.
Mas é difícil saber até o que ele espera de você. Assim, eu falo assim, por situações que eu já passei, que hora. Vamos lá, vamos falar de resposta à consulta, vai, que é algo mais apalpável aí para quem está ouvindo a gente. Você pega respostas às consultas sobre o mesmo tema, com divergência de resposta. Elas podem até ter uma convergência numa direção, mas a forma é totalmente diferente. E se a forma é diferente, às vezes você incorre com um risco tributário ali, né? Alguém vai falar, mas Vinícius, você não pode tomar a resposta consulta como base. Gente, mas vamos lá, na prática todo mundo toma. Porque é melhor não perguntar do que tomar ou não ali na resposta. E a resposta consultando é uma referência para a gente direcionar ali os nossos clientes. Mas é complexo essa história de interpretação, né? Esse ponto exatamente que eu gosto de transitar, né? Às vezes o físico vem numa linha de entendimento, baseado ali em quem está analisando o caso. Vamos pegar justamente a situação da resposta à consulta, que são os consultores ali, quem estão analisando. Mas aí você tem, muitas vezes, uma troca de consultores, né? Entre uma nova leva de auditores. Aí o pensamento muda. E eu me deparei com isso recentemente. Eu vim orientando, né, nos treinamentos que eu realizava, uma situação de escrituração, né? E quando eu fui olhar, eu falei, deixa eu ver se essa posição não se modificou. E aí tive a surpresa de que respostas à consulta mais recentes estavam retornando a um posicionamento inicial. E aí a gente vai olhar o contexto e vai entender, nossa, mas talvez é um fiscal novo de casa. Não tá entendendo, não. Tem Ele não expertise, tá né? entendendo aonde essa resposta vai chegar e o que ela vai implicar, né? Então, aliar, claro, a interpretação com a prática também nos dá muita clareza em orientar o cliente no melhor caminho que ele deve seguir, né? Sim. É claro que essas divergências de interpretação elas acontecem, é inevitável. Esse é justamente um ponto que a reforma tributária visa atacar, né? Que a gente Né? pretende eliminar ou minimizar com a reforma tributária, porque realmente é um calcanhar de Aquiles aí para todos os contribuintes, né? Assim, já que você tocou no ponto da reforma tributária, a gente recebeu um convidado recentemente, um advogado também, e ele comentou o seguinte: a gente no período de transição a gente vai ter um risco muito grande, que acabaram as jurisprudências, acabaram aí o entendimento jurídico da coisa, né? Então, assim, quantas situações a gente não tem hoje no ambiente jurídico de fato, quantas discussões, quantos trilhões de reais não tem em discussão aí atualmente. E a gente fala, a reforma tributária acaba tudo isso, mas acaba até quando? Né? A gente vai entrar numa página em branco sem saber no final. Então, ontem mesmo saiu uma matéria no Valor Econômico ele falando sobre o IS do ponto de vista da indústria de mineração. O tamanho do impacto para a indústria de mineração. Isso encarece um monte de coisa para a indústria. E aí, por exemplo, eu tenho um cliente que veio e está vindo dos Estados Unidos para cá, ainda não está com autorização de explorar, mas já colocou 100 milhões de reais no mercado brasileiro para construir toda essa estrutura. Então, o que acontece nós temos investimentos externos nessa questão, e agora a gente entra num risco. Tem um novo imposto que ninguém sabe como vai se comportar, para onde vai, como vem, e não temos casos de jurisprudência. Então, não vai ser um complicado esse contencioso daqui para frente, não? Com certeza, Vinícius. Estive participando de um evento na semana passada falando sobre a reforma e os possíveis impactos nas empresas, né? Então, cada empresa, cada segmento já tem olhado como ela vai ser impactada de acordo com a reforma tributária. É unânime que no período de transição todas terão muitos impactos, porque a gente vai ter a concomitância de dois sistemas tributários, o Sim. atual e o que está sendo implementado com a reforma tributária. E é engraçado porque a gente atravessa, e achei muito interessante essa colocação, a gente está atravessando um novo portal. É. A gente está entrando num outro universo, né? Porque os conceitos que nós tínhamos até então, eles serão Morrem. modificados. Eles morrem, eles A gente vai acabam. ter que criar novos conceitos de quem é contribuinte, quem é fornecedor, quem é adquirente, quem é consumidor final, Quem recolhe? quem recolhe, se é Como recolhe? fornecedor, se é adquirente, a gente já sabe que vai recolher para o destino.
Então, muita coisa vai ser modificada, né? E essa construção da jurisprudência, dos entendimentos, eles vão ter que ser novamente construídos. Então, tudo que a gente viu até agora, de certa forma, a gente vai ter que deixar de lado, esquecer, para construir essa nova consolidação. E isso vai levar tempo, obviamente. É uma questão bem importante essa questão de esquecer, porque existem órgãos, entes e empresas defendendo a substituição tributária. E, gente, é uma insanidade pensar no formato que está sendo desenhada a reforma tributária em ter substituição tributária. Recolhida pelo destino. Se eu tenho substituição, eu antecipo para quem esse valor? Para o governo? Para sei lá para quem? Para depois ele distribuir? Não faz sentido esse tipo de situação. E como que está esse controle? Então, assim, tem algumas coisas que as pessoas e quem trabalha, acho que precisa de fato se modificar, transformar seu pensamento para poder, de alguma maneira, passar por esse período de transição. Por outro lado, eu sei que tem desafios. Por exemplo, o governo está defendendo, não, tudo é nota fiscal ou split payment. Mas como que vai estar esse controle? Por exemplo, quantos pontos ali, quantos mercadinhos, marcenarias ali, que só tem, bem dizer, a maquininha de cartão de débito, cupom fiscal, vamos ser práticos, não emite. Depois o contador que tem que se virar lá para achar esse faturamento dessa empresa, e onde tudo muda. Então, assim, tem algumas coisas que ainda são desafios a pensar, mas que, como você disse, temos que mudar a mentalidade. Acho que a gente tem que ir para um viés diferente um pouco, né? É, tem vários contrapontos aí que eu posso fazer até para complementar ali o que você colocou, Vinícius, que é o seguinte: a gente tem que olhar um todo, um conjunto, né? Pelo menos é o que eu penso. Então, a gente tem que ver que esse é um ano de eleições. Além de tudo. A gente já tem ali as propostas da Câmara, a proposta do governo para regulamentar a questão da reforma tributária. Vai começar a ser discutido para que isso possa ser votado. A gente não sabe se de fato a gente vai ter um texto final já no final desse primeiro semestre ou não. Né? Tem gente que aposta que sim, tem gente que aposta que O não. governo continua sendo incidente que vamos ter. Vamos pensar na situação em que a gente já tenha um texto final. Basicamente, a gente está falando em 1 ano e meio para a empresa se preparar, para a gente já ter definições de alíquota, sendo que as alíquotas elas podem sair ao final de 25. Ao apagar das Como que luzes. como que a empresa vai alterar seu sistema, seus parâmetros? Muitas vezes tem que adquirir um ERP, um software para poder abarcar toda essa modificação. As próprias software houses que têm que adequar o seu sistema para entregar algo pronto para o cliente utilizar. Porque a gente Exato. trabalha muito com empresas. A Thaís esteve aqui, a gente comentou um pouco disso. Falar, a gente vive numa bolha. O que é a bolha? Que é os RPs grandes, que as empresas grandes, que elas têm estrutura e pessoas ou consultorias dedicadas a entregar ali a solução, a melhoria, o que é esperado. Mas a gente tem, por exemplo, inúmeros escritórios de contabilidade que tem que esperar o seu parceiro de solução contábil entregar algo pronto, que ele precisa de um planejamento e um prazo para desenvolver, testar, homologar e liberar para o cliente final, né? Exato, é bem esse passo a passo mesmo. Você que trabalha diretamente com isso, né? Nós trabalhamos com empresa de tecnologia, com software, a gente sabe que um prazo confortável, minimamente confortável, seria 2 anos ali para qualquer alteração, implementação, e a gente está há 1 ano e meio de ter Mudar todas tudo. essas modificações aí, porque já começam as alíquotas testes em 2026. Então, é realmente um prazo muito apertado para as empresas poderem se adaptar. Outro ponto também que você tocou, que é interessante, que é a questão do recolhimento no destino, né? A empresa ela vai ter que olhar para o seu negócio e vai considerar agora, com esse recolhimento no destino, com a extinção dos benefícios fiscais em 2032, faz sentido eu manter essa mesma estrutura de negócio? Eu vou ter que fazer um novo planejamento estratégico, tributário, logístico para minha atividade. Então, faz sentido eu manter essa estrutura, né? Aquela filial que eu abri em Santa Catarina, porque Minas tinha o Gerais, TTD em Minas Gerais, Pernambuco. Pernambuco. Vai fazer sentido eu manter essa estrutura? Né? E os meus fornecedores e os meus clientes, porque todo mundo agora vai estar olhando para essa parte. Então,
dependendo do modelo que eu resolver adotar, se eu não souber também como o meu fornecedor vai se comportar, como o meu cliente vai se comportar, eu posso ter um impacto muito grande no meu negócio. Com certeza. E aí, ainda nessa linha de grandes empresas, elas têm fornecedores que não são tão grandes assim. E fornecedores que terão um prazo, um volume, um formato para se adaptar. Então, essa acho que dificuldade o governo, todo mundo precisa olhar e falar para que caminho vamos, porque se a gente entrar numa discussão, vai ser assim, vai ser assado, entrar em discussão de lobbies, mas essa área aqui você entende que tem que ter a gente não vai sair do lugar. A gente já teve, né, no período de negociação, né, da reforma tributária, a gente já teve vários pleitos que foram atendidos, alguns não, E mas a gente sabe que as entidades, as pessoas que estão sendo mais afetadas, cada uma com seu ponto de vista, vão estar pleiteando ajustes e modificações, então a gente ainda pode ver alguma coisa nesse sentido, né? Então, realmente é muito complicado, é um momento de grande incerteza, a gente sabe. A reforma tributária está aí, a gente não sabe como é que ela vai acontecer e quando ela, de fato, vai começar a ser operacionalizada, porque tem todos esses fatores, né? Você me comentou da questão da emissão da nota fiscal, do split payment, né, que vai ser o sistema que o governo quer implementar para controlar o pagamento, as transações. Tudo isso vai demandar investimento, né? muito, inclusive. Muito investimento. E engraçado que eu acompanho o projeto SPED, a nota fiscal eletrônica, desde o início. A modernização que se prometia com nota fiscal eletrônica e universo SPED, Até hoje não chegou. ela não veio. Ela não veio. Quantos anos? Mais de 15? 2006, né? XML 2009, 2010 ali, SPED, Bastante 15 anos. tempo. 15 anos. E aí agora, em 2 anos, 3 anos, a gente vai ter um sistema que vai controlar, que já vai trazer uma declaração pré-preenchida. Será que é muita utopia, né? Será que tá tão perto ou tá tão distante da realidade isso que o governo está colocando? É claro que todo mundo quer simplificação, todo mundo quer um melhor ambiente de negócio para as empresas, né? Até para atrair investimentos, mas a que custo, né? Então, a gente vai sentir na condição de contribuinte isso muito forte, né? A gente vai sentir na pele todas essas modificações aí se a gente não tiver um planejamento, um tempo para poder fazer as adaptações necessárias. E vamos trazer uma situação real que está acontecendo que pode impactar todo esse cenário e impacta aí, a gente precisa prever isso no futuro. Estamos diante de uma calamidade muito grande no Rio Grande do Sul. Muito grande, inimaginável, impensável. Os próprios contribuintes, todos no Brasil foram impactados, porque o serviço lá de autorização das notas fiscais está no Rio Grande do Sul, para quem não sabe. É. Teve impacto direto, inundou a Cefaz do Rio Grande do Sul, os no-breaks não deram conta, os geradores não deram conta, e muitos serviços foram desligados. E aí teve que sair desativando regra para tudo quanto é lado para poder as notas não serem impedidas, porque deixou de ser possível consulta nacional da nota fiscal. Então, você emitiu uma nota fiscal que tinha uma referência a uma outra nota, não conseguia validar porque não conseguia validar a primeira nota. Então, um impacto gigantesco. E além do impacto direto, né, que teve, a gente está tendo reuniões ali com a Cefaz ali quase que semanalmente, eles soltando notas, soltando ali atualizações, a parte de homologação está fora do ar. Então a gente não tinha nenhum preparo para uma calamidade. Então, já o primeiro contexto ali que precisamos tomar atenção. O segundo contexto o Rio Grande do Sul responde por 6% do PIB. Então, e ele não vai levar 2 anos para se reconstruir. A gente está falando de décadas. Então, e aí nessa década a gente tem reforma tributária que tem um monte de contribuinte lá também. O Brasil não estava preparado para uma calamidade desse tamanho, né? Ele é maior que o Katrina. E no Katrina foi necessário salvo engano, acho que 129 bilhões de dólares para se estabilizar. Até hoje está começando a chegar hoje em dia ali no que era a situação econômica ali na região agora, tantos anos depois. Imagina que no Sul que a gente não tem preparo, a gente não tem um cenário para contornar calamidades, a gente não tem uma equipe preparada para poder atuar. E a gente está no meio da reforma tributária que Deus o livre, mas pode acontecer uma nova calamidade no meio do caminho que atrapalha tudo. Então, você pensa que empresas gigantes lá no sul, elas não existem. Então, como imagina uma empresa aí você tem que justificar um investimento agora milionário para os investidores, para os acionistas, para o conselho,
porque a gente está diante da reforma tributária que não tem um ROI, não tem um retorno palpável a médio prazo e a curto prazo, mas tem que investir esse dinheiro. Olha só que dificuldade, né? É muito interessante esse ponto que você colocou e vai ao encontro do que eu estava mencionando, que a gente tem que olhar todo o contexto, né? Além da questão do investimento que o governo vai ter, essa situação que foi realmente uma catástrofe, ninguém imaginava, mas que ela não aconteceu só aqui no Brasil, tem acontecido No mundo. recentemente em vários outros países. Então, e isso é devido ao aquecimento global, não tem como a gente fugir desses desastres que vão acabar se tornando mais frequentes. Sim. Então, realmente você colocou um ponto interessante, porque o Brasil não estava preparado para algo dessa magnitude. E aí a gente tem um estado que estava devendo 93 bilhões para o governo federal, que agora não vai ter como pagar e vai precisar de dinheiro do governo federal, e que a gente sabe que as contas do governo, né, Estão no estão limite. muito mais do que no Sim. limite, né? Então, de onde vai sair todo esse dinheiro para reconstruir, para implementar a reforma tributária? Então, eu acho que a reforma tributária ganha, olha só que engraçado, ela ganha uma nova roupagem, uma nova visão a partir desse desastre. Sim. Que a gente não sabe se de fato ela vai conseguir sair do papel dentro do cronograma que se espera. E aí a gente tem mudança de governo no meio do caminho, muita coisa para acontecer. Uma simplificação que a gente parecia estar tão próximo, será que realmente ela vai, por quanto tempo ela vai se estender? Então, existem esses outros fatores externos que de fato podem impactar aí a implementação da reforma. Nossa. Então vamos voltar ao nosso tópico inicial, que é a questão da carreira. Então imagina que, sei lá, um profissional agora, vamos imaginar 3 fases, tá? Aquele que já é sênior na área, ou seja, o cara já tem 20 anos de casa, 15 anos de casa, já viu, já discutiu, já debateu, já foi para fórum, já fez o que pôde fazer, entender. Obviamente, esse cara é especialista em tudo, não é, a gente sabe disso. Então, a gente fala de CMS, são 27 legislações com mais de 500 artigos, fora os atos normativos, as decisões normativas, e isso vai embora. Gosto muito, tem muito na cabeça São Paulo, mas me deparo com clientes em outros estados que às vezes tem que parar e olhar. Às vezes tem algo tão claro na mente que você vai olhar para outro estado, não. Outro estado fala que é diferente. Sei lá, devolução, ST na devolução. São Paulo é claro, dados adicionais, o valorzinho lá em outras despesas, acabou. Rio de Janeiro quer que seja destacado como se fosse contribuinte substituto. Então, e eu tenho um cliente que ele tem filial em São Paulo e filial no Rio. E o processo de devolução dele, sistemicamente falando, é diferente nos É dois. Eu tenho que diferente. construir algo para São Paulo, algo para o Rio. Uma empresa que tem nos 27 estados, ela pode construir 27 soluções diferentes. Essa é a dificuldade que a gente passa agora, mas vamos lá. A gente tem um profissional sênior que ele está ali confortável ali na sua cadeira, na sua posição hoje. A gente tem um profissional de meio de caminho que, sei lá, tem alguns anos de experiência, já entrou, já decidiu, já gostou. Só que agora ele vem com o desafio da mudança, ou seja, agora que ele está pegando um gosto efetivamente, começando a colher algum resultado, vem uma mudança grande. A gente tem um profissional inicial, que está olhando para esse mercado, que entrou numa Big Four, que entrou numa consultoria, ou até mesmo uma multinacional, que tem essa área mais dedicada, e já entra nesse turbilhão de informações. Você me comentou uma coisa no começo que você não conseguia fazer perguntas, né, lá na faculdade. Mas eu acho que hoje, seja qualquer um desses 3 níveis que a gente comentou de profissional, eles precisam aprender a fazer perguntas, né? É, e é interessante porque é muito bacana essa sua colocação, porque você precisa saber fazer a pergunta e saber fazer a pergunta de forma correta. Sim, Porque se você perguntar errado, você tem a resposta errada. exato. Ainda mais no meio tributário. E isso a gente aprende sofrendo, sofrendo, não tem jeito, né? Exatamente. É engraçado, quando eu trabalhei nesse período, né, na consultoria, eu atendia clientes desde um estagiário que estava fazendo uma pesquisa, até um contador, um advogado, um presidente de empresa, muitas vezes, né? Sim. E é interessante como a gente tem que adequar a linguagem, né, para se comunicar a ponto de para quem a gente estiver falando, entenda o que a gente está falando, porque a gente sempre fala com base em legislação, né? Sim. Mas é interessante também entender o que a pessoa está querendo perguntar, porque às vezes ela não sabe perguntar. Essa é a maior dificuldade, eu acho, né? É uma grande dificuldade para você entender o que é que ela está querendo ali com aquela pergunta. Então você tem que fazer várias outras perguntas para ela te explicar o contexto da situação para você poder entender e trazer uma solução mais assertiva, palpável ali para o caso concreto dela, né?
É interessante, eu tenho um hábito quando eu ligo para consultoria, porque assim, a gente não sabe tudo, então não tem jeito. Ah, Então, um outro ponto que você comentou também, que é muito interessante, que quem trabalha na área tributária tem que ter uma habilidade que se chama humildade. sim, A sim, gente tem que ser humilde em saber, eu não sei tudo. Dificilmente você vai saber tudo, porque está em constante mudança. Todos os dias são publicados mais de 40 atos. É impossível você saber tudo. a gente tem uma dificuldade no questão, quando fala da humildade, que é assim, com o cliente, né? Você falar um não sei para o cliente, às vezes é complicado. Então, eu normalmente com o cliente eu dou Ah, aqui sim, uma curva, vou pesquisar, dou a volta, vou pesquisar, e depois eu volto mas não tem, acertando ou mas não complementando tem aquilo que eu disse, problema. né? O ponto é, a gente precisa desmistificar algumas Sim, coisas, né? Se fosse fácil, o cliente saberia, não ia te ligar, exato. né? Então, não tem problema nenhum você falar, olha, vou verificar com atenção essa sua questão, pode ter mudado algum posicionamento, não tem problema nenhum, Sim, né? Mas agora falando entre profissionais, né? A troca de ideia, de informações, de colaboração entre colegas, isso é muito importante. E a gente tem essa solidariedade no meio tributário, pelo menos eu percebo isso, né? Quando eu não sei alguma questão, trocar ideia com algum colega. Tenho vários outros amigos de longa data. Olha, Karen, o que você acha dessa situação? Né? Às vezes uma ex-chefe liga, olha, Karen, eu sei que você sabe desse ponto, me ajuda aqui nessa questão. Então é muito legal ter essa troca. com A gente certeza. participa de vários grupos, o que a gente consegue colaborar, às vezes a dúvida de um é de outro, enfim, é muito bacana. Eu acho que a gente tem esse coleguismo ali na área tributária, né? Sim. É algo que quem usa consultoria, assim, eu sempre indico, né? Pesquise antes de ligar. Então, assim, tenha para poder saber fazer a pergunta, você tem que saber o que que eu tô falando, né? Do que eu tô dizendo, qual que é meu objetivo. Então, tenha em mente qual que é seu objetivo de fato, né? Aonde eu quero chegar com a mesma pergunta e tenha em mãos algumas respostas, algumas dicas, algumas formas, sei lá, qualquer coisa do Google. O Google tem coisa, não adianta, mas que te dê um panorama para você conseguir ligar e falar, meu objetivo é esse, eu já vi isso. E você consegue direcionar, porque você nunca sabe quem está do outro lado também. Então, assim, da mesma maneira que quem é o consultor não sabe com quem está falando, o vice-versa também acontece. Então, eu tive muito caso que eu tive que direcionar a pessoa, a consultora, a me ajudar. Então, é complicado. E aí, quando eu fico em dúvida, o que eu faço? Eu ligo 3 vezes. Se duas convergir para um caminho só, fica mais fácil. Porque tem situação que, gente, não é claro, nem a própria legislação é clara. Então, você tem que ir no detalhe do detalhe. Então, a área tributária tem essa dificuldade. E para quem está começando, eu acho que você falou muito na troca, né, de experiências e de figurinhas. E aí eu vou entrar num ponto aqui que, galera, é tema polêmico. Inclusive, ontem eu comentei um post de um colega nesse mesmo respeito, né? Ele perguntou assim no post: por que que cada vez mais tem menos interação e troca de informações entre os profissionais de determinada área? E aí, área de tecnologia, e eu respondi: home office. Porque eu não consigo enxergar uma troca plena e facilitada à distância. Eu não consigo. Eu sei que eu trabalho home office, 90% da minha equipe é home office. Eu trabalho no híbrido, na verdade, minha equipe trabalha no híbrido 10%, 90% home office. Eu sei que o sênior vai de braçada no home office, mas o júnior não vai. E o júnior não vira pleno e não vira sênior se não tiver um sênior acompanhando. O que que você tem? Qual que é a sua visão sobre tudo isso? É polêmico. É. Eu acho que tem casos e casos. É claro, como você mencionou, o sênior caminha muito bem. O júnior ele precisa desse, desse pegar na mão mesmo, Sim, né? É, mas eu acho que vai também um pouco da cultura da empresa, de como os colegas se comportam. Eu acho que quando você dá liberdade, você deixa a pessoa mais confortável, ela consegue se desenvolver melhor. É diferente, por exemplo, quando você tem um ambiente muito grande de pressão, de cobrança, às vezes aquilo inibe a pessoa, né? E a gente sabe que isso é real, isso acontece, sim, né? sim. E depende do ramo de atividade, depende do seu gestor, depende dos seus colegas. Então, acho que o ambiente de trabalho favorecer as empresas, os profissionais, na realidade, para terem essa abertura maior, olha, não sei, me ajuda, qual caminho eu posso seguir, né?
Eu acho que a comunicação ela tem que ser fluida, Sim, né? transparente, né? Exatamente. Inclusive para quem está com a dificuldade, né? Às vezes a pessoa está ali com aquela dificuldade e ela fala, ai, mas o que que vão pensar de mim se eu expor essa situação? Aí ela acaba gastando 2, 3 dias, sendo que uma pergunta resolveria o problema dela em 2, 3 horas, e depois ela não consegue entregar aquele trabalho com uma efetividade, porque levou 3 dias para executar, sendo que uma pergunta para alguém certo resolveria o problema dela em muito. Então, eu acho que essa questão do home office, eu sei, eu trago por polêmica, porque a gente sabe da questão do trânsito, a gente sabe de um monte de coisa, mas tem profissionais que você. É o perfil. Você precisa pegar na mão e falar, meu amigo, é assim, é assim, é assim que funciona. Normalmente o profissional mais júnior tem esse problema, mas qual a dificuldade? É o júnior também entender que ele está em casa, ele está ali, mas que aquele ambiente virtual, ele é um ambiente empresarial que ele precisa acessar, ele precisa estar inserido naquele contexto e buscar atrás e ter abertura. Logicamente, como você disse, se não tiver um bom gestor é um problema, mas aí não dá para generalizar. É o gestor em si, não a empresa. E o gestor precisa se. Uma coisa que, por exemplo, para mim, como gestor, me incomoda muito é fazer microgerenciamento. Eu quero morrer quando eu chego nesse nível. Ó, fulano fez isso, fez aquilo. Eu não gosto disso. Eu gosto de, ó, passei a atividade, tem dúvida, tá aqui, tá o espaço aberto para tirar dúvida, e tal dia eu te encontro com o trabalho, com a tarefa entregue. E aí, às vezes, você chega, só descobre a dúvida no dia da entrega da tarefa. Porque a Isso é pessoa ficou complicado. limitada. Você tocou num ponto também bem, bem interessante, bem importante, que é a questão da pesquisa, né? Você tem que aprender a pesquisa. Você não pode, nos dias de hoje, a gente não pode esperar que alguém pegue na sua mão, te pergunte toda hora, você está com dúvida, você quer ajuda? Não, você precisa ser proativo, você precisa pesquisar, você precisa chegar, como você colocou, com meio caminho andado, com algumas coisas já mastigadas. Olha, eu estou com dificuldade nessa tarefa, mas eu já pesquisei que isso aqui é assim, isso aqui é assado, mas nesse ponto aqui eu não estou conseguindo fechar meu raciocínio, não está claro para mim. Me ajuda nisso, né? É realmente um diferencial quando você lida com um profissional que tem essa proatividade, que faz as suas pesquisas, que vai atrás, até para o profissional sênior e até para o gestor, ele vai te olhar de uma forma Com diferenciada, certeza, com né? certeza. Então, são algumas habilidades que você precisa adquirir ao longo aí da sua carreira. Não adianta só o intelectual, né? Então, tem que olhar para as habilidades, hard skills, soft skills. Então, tem que as duas andar lado a lado ali, né? Então, já que você tocou no ponto de habilidades, vamos lá. Traz 3 habilidades que você considera, vamos lá. Se for possível, 3 hards e 3 soft, que você considera essencial para o profissional que está na área tributária hoje. Hum. Ele precisa estudar. Tem que estudar, não tem jeito. Tem que estar antenado. É, troca de ideias, participar de grupos, fazer treinamentos, ouvir podcast, ouvir palestras. Ele tem que estar antenado com o que está acontecendo. Aí, falando aí em soft skills, ele tem que ter a questão da proatividade, da curiosidade, né? Então, o que mais que eu acho que é relevante? Aquele jogo de cintura, né? Aquela inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional, com certeza. É porque a gente fala assim, na área tributária é tão complexo algumas coisas, e você tem do lado um cliente que está numa pressão, então, bem, vamos lá. Hoje você lidera uma equipe de quantas pessoas para cuidar de todos os estados brasileiros? Então, na realidade, hoje eu estou voltada para a área de marketing e Ah, você mudou um eventos, pouquinho. então mudei um Mas lá pouco. estamos falando de quantas pessoas que cuidam só dos São diários oficiais. quase 30 consultores. Então imagina 30 consultores, cada um lendo um estado específico, um diário especial, um diário oficial específico, tendo interpretações próprias que precisam trazer à tona para a discussão, e que às vezes o gestor vai ter que ter a inteligência emocional para administrar todo aquilo de informação,
dar o feedback, porque às vezes o profissional não leu adequadamente ou não trouxe. Às vezes ele até entendeu, mas ele não conseguiu expressar o que aquela alteração está trazendo. E aí isso não fica claro. E a pessoa que recebe esse feedback precisa entender que nem sempre o serviço vai ser elogiado. Nem sempre o serviço vai ser, ó, palmas, porque esse serviço está perfeito. Não, eu acho que a construção, a melhoria, ela só vem através de passos que você aprende. Você aprende porque você atingiu um certo platô, você não consegue passar daquilo, e aí o próximo passo depende de alguém te dando feedback, falando onde está ruim, aonde precisa melhorar, onde precisa evoluir, para que você possa alcançar o próximo nível, né? Eu destacaria dois pontos aí dentro do que você colocou, que é de fato a questão da comunicação. Sim, Saber se comunicar, seja você gestor, seja você liderado, tem que saber se comunicar. Você tem que entender ali o que está acontecendo, saber perguntar, saber entender a resposta, se precisar perguntar. Então, a questão da comunicação, ela é fundamental. é primordial, acho que a comunicação, né? A questão da comunicação é essencial, não tem como, não tem como. Você falar com o cliente ou você falar com o seu gestor. E a questão do feedback. Tem gestor que dá feedback, tem gestor que dá respostas pontuais. Ah, isso aqui, ó, não foi legal. Mas você, como profissional, você deve pedir feedback. Sim, sim. Chegou num período, as coisas não estão acontecendo como você imaginava. Você é o gestor da sua carreira, né? Esse é o grande ponto. Você é o protagonista da sua história. É você quem faz a sua trajetória profissional. Então, você entra numa empresa, o que eu espero extrair dessa empresa? Aonde eu quero, que posições eu quero galgar? Aonde eu quero chegar? Exato. Nesse meio de caminho, se as coisas vão por outras vias que não aquela que você esperava, e aí eu continuo por aqui, quais são os caminhos que eu tenho, que eu posso seguir? As alternativas. O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Ah, mas o meu gestor não está me dando um feedback claro. Peça. Peça quantas vezes for necessário, até você entender e saber se você vai conseguir atingir aquele ponto dentro dessa empresa ou se o seu caminho é numa outra empresa, numa outra trajetória, fazendo uma outra coisa. Ah, entrei na área tributária e de repente eu não gosto. Faz Tudo bem, parte. né? Exato. Não gosto, é muita mudança, é muita loucura, é tanta interpretação diferente, quero fazer outra coisa. Tem gente que trabalha muito bem no operacional, tem gente que trabalha muito bem no consultivo, tem gente que trabalha muito bem no contencioso. Cada um tem a sua, né, a sua habilidade, né, a sua familiaridade, e tá tudo certo. Concordo. Eu acho que uma dificuldade dos profissionais hoje, e que eu vejo assim, não só na minha empresa, onde eu converso, nos meus treinamentos, é o profissional querer terceirizar a culpa. Ah, mas o meu gestor, ah, mas a minha empresa, ah, mas não me pagou um curso, ah, mas não tive. Gente, tá na era do chat GPT, inteligência artificial, com um monte de ferramentas que tem o trial gratuito ali, que seja por 15 dias. A gente está diante de uma evolução tecnológica, O YouTube hoje, para quem quer se aprofundar em conteúdo, eu uso o YouTube, venho aqui para o estúdio, eu venho ouvindo um podcast, e eu venho tentando gravar alguma coisa. Vinícius, mas como você grava no trânsito? Eu tenho uma forma. Eu vou olhando algumas coisas no trânsito e relaciono essas coisas no trânsito com o que está sendo falado. De modo que quando eu ouvir de novo aquele podcast, eu vou lembrar de onde eu estava no trânsito. É uma coisa meio que Você cria troca, que é uma forma conexões, para poder lembrar daquele assunto. Então tem como estudar, tem como correr atrás. Seu chefe não é bom, demita ele, vai embora para outra empresa. Eu digo todas, já cansei de falar isso nos podcasts, que nos episódios a gente está no 11º, 11º, salvo engano. Acho que dos 11, 9 eu disse a mesma coisa. Você é protagonista, você pode chegar lá, você é o decisor, você é que vai montar a sua carreira, não o seu chefe, não a empresa que você está, não onde você está. Aonde você está, ele pode te influenciar, mas ele não pode determinar a sua trajetória. Então, exato. você tem que trilhar, saber onde você quer chegar. E como você disse, muito bem colocado, se não cabe, eu não vou chegar onde eu quero nessa empresa, próxima. Agora você tem que saber se a sua parte está sendo feita, né? Eu tive exatamente recente uma situação como essa de uma colega que se deparou com essa situação e foi exatamente o conselho que eu dei para ela. Eu falei, olha, é você quem tem que saber o que é melhor para sua vida, não tem ninguém Exato.
vivendo a sua vida, passando pelas suas experiências, né? Pelas suas frustrações, pelas suas expectativas, Necessidade. necessidades, a ponto de determinar o que é melhor para você ou não. É só você, é o seu coração, é o seu sentimento, o seu feeling, o seu sexto sentido, seja lá que nome você for dar, para dizer o que é que você tem que fazer. E quando você está novo, quanto mais experiência você adquire, melhor, Melhor. né? Que nem você estava falando do meu currículo e aí eu fui lembrando, nossa, já passei por tantas empresas, já trabalhei em supermercado, já trabalhei em empresa de consultoria financeira, já trabalhei em empresa de autopeça, já trabalhei em empresa farmacêutica, consultoria, escritório de advocacia. Então, é muito legal essa diversidade de você conhecer um pouquinho como funciona cada lugar. E tudo bem também para aquele profissional que ficou 20 anos numa única empresa. Aqui eu vou fazer o contraponto a você, cara. Eu entendo que é tudo bem ficar 20 anos numa empresa, desde que a sua saída seja por uma aposentadoria. Porque, assim, o que eu vejo de profissionais de muitos anos de empresa, ele era especialista na empresa dele, não era nem no segmento, era na empresa dele. Então lá ele sabia tudo de código, salteado, sabia todos os processos. Eu trabalhei 8 anos na multinacional, sabia até quem era o fornecedor que vendia cada material. A gente tinha uma gama de 60 mil itens e eu conhecia pelo material quem é o fornecedor que fornecia ou os fornecedores. Tanto que a gente via a nota fiscal daquele fornecedor, etc. Então a gente se torna especialista daquela empresa, mas quando a gente sai para o mercado, é uma realidade um pouco diferente. Sim, sim. Assim, O contexto que eu queria dizer, quando você fica 20 anos numa empresa, desde que você tenha, por exemplo, passado por diversas áreas da sim, empresa, conhecido várias outras atribuições, outras atividades, porque aí você consegue entender muito mais como funciona o fluxo de uma empresa, de várias áreas, como elas são interligadas. É exato. claro, fazer a mesma função durante 20 anos não é agregador, não, né, já foi algo ultrapassado, né? A gente já ultrapassou esse perfil, né? Mas eu digo, é você quem tem que buscar ali dentro da sua carreira o Perfeito. que é melhor para você, quais são os seus objetivos, né? E como que você não Então, fica no lugar, né? Acho que como que você, acho que por mais, não é só o cargo, né? Às vezes a pessoa que é de cargo tem a mesma mentalidade, o mesmo conhecimento. Eu acho que tudo você tem que procurar o próximo degrau, né? e é claro que se você comparar 20 anos de uma pessoa numa mesma empresa e 20 anos de outra, passando por diversas empresas, a que passou por diversas empresas vai ter sempre um olhar diferenciado. Talvez ela não fique focada ali numa única área, num único setor ou segmento, mas a que passou vai ter muito mais vivência para poder compartilhar, muito mais maturidade, cintura, jogo, né, jogo de cintura, inteligência emocional, porque passou por muitas situações, Diferentes, né? Ambientes né? diferentes, situações É, diferentes. então, trabalhei numa empresa que é alemã. Os alemães são Trabalhei. altamente rígidos, você tinha que andar na linha, essa era São a céticos, né? palavra. É A, não pode ser A, B. É, já trabalhei com indianos, que também tem uma cultura bem diferente, né? Trabalhei em empresa de cultura familiar, que é diferente também. Já Totalmente. trabalhei em startup, que também é uma outra pegada, tudo tem que ser muito rápido, você não tem tempo para organizar, você tem que ir lá e fazer, E não tem não faz processo. tudo, né? É um profissional bombril na startup, né? Exatamente. Então, e aí você vai criando cada vez mais habilidades, dependendo de onde você precisa atuar. Sim. Então você vai se adaptando, você vai se moldando ali um ambiente, né? Eu tenho um fato curioso que aconteceu comigo no início da pandemia. Saí da empresa que eu trabalhava. E aí, conversando com o profissional, ele falou assim: Ah, Vinícius, mas você discute de tudo, você fala de tudo. Você fala de empresa A, B e C, mas você não é especialista em nada. Como que você quer ser alguém ali lá na frente? Eu, eu tive, assim, eu só concordei com a pessoa porque não adianta tentar explicar. Porque na área tributária, quanto mais você abrir o seu leque, mais informação você tem de experiência para lidar com outras situações que vão aparecer. Sim, com certeza. Então, assim, às vezes eu olho, eu dou um panorama assim, dos meus clientes. Eu tenho cliente de gás, eu tenho cliente do agro, eu tenho cliente que é varejo, eu tenho cliente que é atacadista, eu tenho cliente que é indústria de agronegócio. Então, é, eu tenho um cliente que é indústria de cosmético, extrativista.
Vinícius, vai tudo diferente? É, porque esses diferentes me dão experiência, análise específica e me dão uma condição que a gente volta lá na questão da humildade, que é o seguinte, é você nunca achar que você é bom o suficiente. Você pega um cliente que é um desafio, vou ter que entender, vou ter que parar. Recentemente estava montando um book fiscal para uma empresa e eu falei, nossa, estou montando um book fiscal aqui. Aí eu falei, não. E aí meu diretor falou, não, isso quer que a gente monta? Eu falei, não, eu faço questão de montar porque eu quero entender a característica, quero entender as reuniões que vocês fizeram, colher essas informações para montar algo, porque isso é crescimento pessoal, profissionalmente para mim ainda é bom, né? Isso que você colocou é o que faz a gente se apaixonar pela área tributária, Com né? certeza. É o desafio, é você ser desafiada, né? Poxa, isso aqui eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou esmiuçar, eu vou dar aquela aula para o meu cliente, né? Sim, sim. É isso que faz a gente se apaixonar. E sobre a questão de mentoria que você comentou um pouco atrás, eu acho que assim, que nem, tem situações e situações. Ter alguém que nos direcione como essa sua amiga te ligou, assim, a gente não pode tomar a decisão por ela. Isso é fato. Mas ter um direcionador acho que ajuda muito. Eu tive uma situação onde, é, nessas minhas mudanças de carreira aí, eu dei um passo para trás para ir para a área de tecnologia e logo mostrei resultado. Logo, assim, coisa de 8 meses eu mostrei para que eu vim, então. E eu cheguei um momento que eu tinha duas empresas brigando por mim. Duas excelentes empresas, grandes empresas. Tinha uma questão pessoal ali rolando no meio do caminho e duas propostas muito boas. Uma delas eu escolhi qual que era meu cargo, praticamente qual que seria meu salário. E meu cargo é assim, ó, eu respondo pro dono da empresa. Era essa a minha exigência na minha apresentação. Eu quero ninguém acima de mim, a não ser o dono, para eu poder ter carta branca de fazer, entregar o resultado. E outra que eu não seria, obviamente, nem perto do dono, mas me dava outra perspectiva. E aí, às vezes, onde a gente decide, né? Aí eu fui numa pessoa, que é um conhecido meu de muitos anos, falei, e aí, eu tenho essas duas situações. E eu montei até a tabelinha aqui para me lembrar. Ô Vinícius, coloca uma tabela pós e contra das duas e compara. Situação um, 2, 3 e 4, 5, a 10ª situação, beleza. Situação um, quem é melhor? E vê o resultado final. Então, assim, a decisão é sua, mas às vezes tem um mentor para poder direcionar você e dar aquela dica, por exemplo, tem profissionais que vêm falar, meu chefe é estúpido. Cara, não tem que. Na minha opinião, não sei se você concorda diferente. Demite seu chefe. Vai para outra empresa. Se é bom, você conhece, você sabe, tem segurança, vai procurar emprego, gente. É, é, é engraçado você falar isso. Eu já demiti vários chefes. Bom, A maioria fui eu que demiti. então, acho que é isso Porque positivo. você olhar e se perguntar para aquela situação: eu preciso disso? Exato. Eu mereço isso? O que eu espero? Você quem decide, é esse o ponto, né? É claro que tem trabalhos que a gente precisa ficar, pelo menos por um tempo, por uma questão de necessidade, N necessidades, né? Mas você ter o poder da escolha é incrível, tá nas nossas mãos. E o outro ponto, você falou de um mentor, já tive, claro, vários mentores ali ao longo da minha carreira, mas mais recentemente eu venho num processo de autoconhecimento, então eu venho fazendo psicanálise. Então, esse exercício que você mencionou da listinha, pontos positivos e pontos negativos, foi o meu psicanalista quem me ensinou, e isso serve para a vida, Pra né? tudo. Para relacionamentos, para carreira, para filhos, para tudo. Com certeza. Então, você colocar ali naquela relação os prós e os contras, os pontos positivos e os negativos vão te ajudar demais na tomada de decisão. Eu vou trazer mais uma dica, então, aproveitando esse caminho, que eu já usei com algumas pessoas, eu já usei pra mim mesmo, que é, você falou, às vezes não tenho condição de sair agora por questão de necessidade. A gente sabe, filhos, aluguel, despesas, boletos, isso é o que move a maioria das famílias brasileiras. Não tem outra forma, não é outra realidade. Mas assim, quando a pessoa me fala pra mim, Vinícius, não tem saída, não tem alternativa. O que que eu falo pra essa pessoa? Pega um papel, um caderno, coloca do número 1 até o número 50 e faz um exercício 3, 4, 5 dias, uma semana, e você preencher 50 possibilidades de alternativas à sua situação. Enquanto você não chegar pelo menos em 30, mas o ideal é 50, você não para de exercitar e de fazer esse exercício. Porque eu tenho certeza que, pelo menos das 30 primeiras, principalmente das 50, certeza absoluta que você vai ter uma que vai ser a sua saída. Que vai te colocar numa condição de falar, é esse o caminho. Então, às vezes, as pessoas se colocam sei lá, num calabouço de que não tem o que fazer, vai ser sempre assim, não vai mudar, não tem alternativa.
Quando, na verdade, se ela parar um pouco, tirar o problema da frente e colocar quais são as possíveis soluções e tentar listar 50 soluções, ela vai achar uma. E aí você fez eu lembrar uma frase do Einstein que ele diz, né? A pessoa ela pode enxergar tudo como um problema e tudo como um milagre, né? Tudo Sim, como uma solução. Então, tudo depende do nosso ponto de vista, do nosso mindset. Então, eu preciso olhar para aquele problema, para aquela determinada situação, o que que eu posso extrair? Ela está me ensinando alguma coisa. Qual é o meu olhar frente àquela situação? Qual é a solução que eu tenho para isso? E eu vou ter que buscar soluções, né? sim. É interessante esses dias. Eu tive que trocar a torneira de casa, né? Eu falei, não, eu vou fazer isso, né? Se a gente se aventurar fazendo coisas que não tá acostumado a fazer, que geralmente você paga para uma outra pessoa fazer. Eu falei, não, poderia pagar para alguém fazer? Poderia. Trocar uma lâmpada, troquei o sifão do banheiro, troquei. Mas era um desafio pessoal, não, eu quero fazer isso, Sim, né? E de repente você começa a enxergar outras alternativas, que é o que você está falando, né? Por que eu tenho que depender de uma outra pessoa? Por que não eu mesma posso fazer? Será que realmente eu esgotei todas as possibilidades? Quais são as possibilidades? O que que eu tenho aqui, né? Então, eu acho que vai tudo do ponto de vista que a gente tem que exercitar, né? Eu tenho essa situação, o que que eu posso fazer com isso? Como que eu posso transformar esse limão numa limonada? com certeza. Acho que está na hora dos profissionais começarem a entender que o protagonismo é próprio. Não é terceiro que vai fazer algo que o protagonismo dele vai crescer no mercado. Então, um profissional, a empresa não paga curso, a empresa não faz isso, o meu gestor não faz isso. Gente, acho que olhar para o lado da reclamação não vai te levar a lugar nenhum. Não, e é o que você falou, tem tanto material, tem tanto conhecimento à disposição, no Google, no YouTube, nos podcasts, é tanto conhecimento que a gente não dá conta. Se a gente ficasse um dia inteiro, né, listando os assuntos, as habilidades que a gente quer adquirir, os cursos que a gente quer fazer, a gente não teria tempo suficiente para esgotar tudo. Sim, É um mundo muito vasto e realmente é um momento de transformação, de mudança, nunca visto antes. sim. Porque os nossos pais, quando a gente era mais novo, a gente não tinha tantas ferramentas como a gente tem agora. Coloca ali no chat GPT, você tem Se você vai mais fazer de a meio pergunta, caminho andado. É claro que em algumas nuances no tributário ele não vai conseguir entrar, só um especialista, isso ele ainda não não chegou. substituiu, né? Não chegou a esse nível de conhecimento. Mas a gente tem muita informação à nossa Com disposição. certeza. Eu acho que é uma mudança, é a hora de um profissional olhar para dentro de si e falar aonde eu quero chegar, como eu quero chegar lá e o que está na minha mão para me fazer eu chegar lá. Porque tem coisas que vai acontecer, sei lá, às vezes uma doença na família, alguma coisa assim, a gente sabe que são processos que vão acontecer que a gente não tem alcance, a sua mão não vai alcançar, não vai adiantar nada. Mas o que está no seu alcance, eu acho que agora é o momento. Fala, ó, a linha é zero. A gente falou do profissional sênior, a gente falou do profissional pleno, a gente falou do profissional júnior. Hoje, do ponto de vista tributário, eles estão na mesma linha. Eles estão com o mesmo nível. O profissional sênior que ele tem de vantagem. Se ele for sênior de verdade, vai saber buscar informação muito mais rápido e vai continuar sendo sênior. O pleno, da mesma maneira. E o júnior tem a oportunidade de virar um sênior muito mais rápido, a depender dele. Se for uma pessoa questionadora, eu sempre falei pra galera, assim, a gente vai falando, conversando aqui, são os questionamentos, são os perfis que a gente vai falando. Todos os meus entrevistados que eu trouxe aqui, falei com você, falei com a Thaís, o Alexandre, agora recentemente, a Vivian, a Sara, todos eles que a gente conversou aqui nos últimos episódios, você vê alguns pontos são iguais, são idênticos. Então, a curiosidade, o ser questionador, o ser perguntador, são todas situações, o dar a cara a tapa, né? Dali, se colocar à disposição para fazer algo, sabendo, mesmo sem saber se vai sair do outro lado com algo, buscar o resultado, o objetivo, são características que a gente vem repetindo episódio após episódio aqui, que às vezes os profissionais não pegam isso, né? Você tocou num ponto que me fez lembrar algumas recentes experiências, né, que eu tive.
Todo mundo falou assim, por que você caiu na graça de fulana, né? Você, sabe aquele negócio? Você Sim, caiu sim, na sim. graça, né? Você deu sorte, né? Geralmente é difícil o caminho por ali, você conseguiu um atalho. Qual que foi o segredo? Não falar não. Boa. Não falar não. Ah, topa fazer tal coisa? Topo. Ah, você me convidou? Topa fazer? Topo, com certeza. Quando? Exato. É proatividade, você tá aberta às novas possibilidades, né? Recentemente teve uma experiência muito legal de uma oportunidade que apareceu para minha filha. Aí eu falei, poxa, mas isso aqui também serve para mim, por que não? E aí, no final, ela acabou desistindo no meio do processo e eu avancei. Poderia ser um outro caminho, até de carreira que eu poderia tomar, Legal. né? E aí me fez lembrar muito da terapia, porque o terapeuta falava. Você tem que estar aberto às possibilidades. O universo está aí. E é a gente quem abre e fecha as portas ali conforme as situações que vão acontecendo na nossa vida, Sim. né? De caminhos que a gente nem imagina. Acho que a Thaís colocou um termo bem legal, né? Vamos pular no trem, né? O trem tá passando, É, vamos pular no trem. é aquela coisa, vamos aproveitar a oportunidade. O que que isso vai me trazer de positivo? Então, faça. Faça, depois você vai ver se você quer continuar naquilo ou não, que vantagens aquilo te trouxe, mas tenha a experiência, Com né? Se certeza. permita, né? Lá Isso atrás. tá muito em alta, né? Você deixar que as coisas aconteçam, que você faça por onde, que você se permita fazer certas coisas, né? Faz uma viagem sozinho, vai trabalhar com uma outra coisa, vai fazer um trabalho assistencial. Você não sabe onde isso pode te levar, né? Que caminhos isso pode te dar. De repente você descobre uma necessidade, cria um negócio a partir Sim. dessa situação. Então, é se permitir, é dizer sim para a vida, para as possibilidades. Eu acho que assim, tem aquele termo cada um no seu quadrado, mas qual é o seu quadrado, né? Então, não sabe, hoje ele é um, amanhã ele é outro. É assim, eu imaginei pra mim uma carreira, determinada carreira, determinado cargo, determinado formato lá atrás, muitos anos atrás, mais de 20 anos. E eu alcancei aquilo. E aí eu tava conversando com minha esposa recentemente. E agora? Parou? Não. Tenho novos objetivos, novas circunstâncias e novas possibilidades. E vamos correr atrás desses novos. Então, o que se comenta, acho que em resumo é estar em movimento constante, né? Sim. Não, a gente tem muito, é racional, é do corpo humano querer ficar estático, querer ficar acomodado. Tô numa empresa ali, acordo às 7 da manhã, 9 começo a trabalhar, paro às 6, tá tudo certo, acabou a caneta. Tá tudo certo, acabou, nada mudou, vida que segue, tá tudo bem. Bem, a gente viu a situação do Rio Grande do Sul. Eu vi o Lucas, né, do Contador Revoltado, ele fez um trabalho com outros influencers da área contábil muito bonito, e as pessoas vão relatando a situação. E teve um escritório de contabilidade que tinha muitos clientes, mas muito clientes. Já era um escritório estabilizado e perdeu 85% da carteira agora com o desastre. E não é que, desistiu, não vai ter dinheiro. Não, as empresas deixaram de existir. Não existe mais a empresa, virou água onde era a empresa. Então, assim, não é que ele vai ter condição de correr atrás, de reverter o negócio. Não, ele não existe aquela empresa mais. O endereço dela sumiu, evaporou. É, então, essa questão do acomodado traz esse risco, né? Eu acho que já falei em alguns podcasts, que estabilidade não existe. A gente tem que estar em constante movimento, em constante evolução, em constante melhoria, para que alcance aquele objetivo e alcançou, qual que é o próximo objetivo, né? É, é interessante. Você falou da questão das empresas lá no Rio Grande do Sul. Eu vi uma empresa de calçados que os funcionários todos. Estava vídeo no Eu LinkedIn, vi, né? postei esse vídeo. Os funcionários todos ajudando a tirar toda aquela lama, a lavar o material. Os E aí, moldes. em coisa de dias, eles já voltaram a funcionar. É a questão da resiliência, Sim. né? A questão de você entender qual é o seu propósito, lutar para aquilo, não importa, né? Se você é o dono da empresa, se você é o funcionário, existe uma relação de troca. O dono da empresa precisa do funcionário, o funcionário Precisa precisa da do empresa. salário, precisa da empresa. Então, vamos caminhar juntos para que isso possa ir para um ponto ali de convergência, né? Eu acho que esse vídeo dá uma conotação de muito que a gente vem falando, né? Da comunicação, da interação da cultura da empresa. Porque só iam acontecer tudo isso se a cultura da empresa
admitisse pessoas e mantesse pessoas que pensam da mesma forma. E É, correram atrás. Ali não teve, sou do administrativo, não vou limpar um molde de calçado. Não existiu isso. Você juntou todo mundo e tava lá. Teve a postagem que eu publiquei esses dias, era o primeiro dia de produção pós a catástrofe ali. E foi muito é uma emocionante, lição né? E todo mundo ali batendo palma, todo mundo ali também. olhando e tal. Eles fabricam para grandes marcas aqui em São Paulo, inclusive. É, E aí você vê. Agora imagina se o profissional do administrativo cruzasse os braços. Não, eu só vou trabalhar a hora que E, voltar. e provavelmente nessa empresa você tinha uma gestão próxima dos Sim, funcionários, sim. Que né? Para compraram que a eles ideia, né? exatamente abraçaram a ideia ali de reconstruir, de tentar novamente frente a outras tantas dificuldades que a gente nem sabe, nem imagina que essa empresa vai estar enfrentando, né? A gente não precisa ir muito longe, Karen. A SAP, a sede dela aqui no Brasil, está em São Leopoldo. Toda a parte de desenvolvimento de software ali, Nossa. o pool de soluções ali, desenvolvimento, está em São Leopoldo. E aí eu estava conversando, semana passada, a gente fez uma apresentação ali para a ZUG, da reforma tributária, e tava lá, acho que é Cláudia Vada, ela estava falando do amigo dela, que foi intensamente afetado. Perdeu tudo. Então você fala assim, não foi algo que aconteceu que só atingiu determinados níveis de classe social, não, atingiu todos. Todo Foi mundo. algo imensurável. Então, o dia a dia precisa assim, acho que em resumo pra gente terminar aqui, pra gente finalizar aqui, se a gente pudesse falar o dia todo, porque a conversa é muito boa, mas eu acho que assim, acho que o resumo é sobre carreira, esteja em constante movimento, né? É, com certeza, com certeza. Vai um pouco de tudo que a gente falou, sintetizando, né? Seja o protagonista da sua história. É você quem determina qual caminho a sua história vai seguir. Está nas suas mãos, Com né? certeza. Então, é a partir ali das suas atitudes, da sua postura frente aos desafios, é você se perguntar, se questionar. E se naquele caminho, naquele determinado momento, não tá legal, não tem problema, muda, né? O Waze faz Encontra, isso, né? O Waze recalcula a recalculando rota. rota, né? Encontra um caminho que te traz satisfação, que te traz felicidade. É possível sim ser feliz no Sim. trabalho, né? Acho que o pessoal precisa desmistificar aquela questão. Feliz é aquele cara que tá na rede social, no Instagram, postando que tá com o carrão, com a casona, com a família grande. Acho que felicidade é você olhar pra dentro e pros seus e falar: estou onde eu quero, estou É, feliz onde eu quero, estou satisfeito. E esse satisfeito não quer dizer que você vai estar acomodado, que você vai estar parado, que você vai ficar no lugar onde você está. Estou satisfeito com agora, cheguei onde eu queria, mas qual é o próximo passo? É, para você ter uma ideia, falar um pouquinho, né, do meu momento atual, né? Trabalho com consultoria, né? Não posso dizer que não trabalho com consultoria, porque a gente está sempre dando consultoria, seja interna, seja externa. E aí recebi o desafio, estava numa área de implementação de novas ferramentas, então ajudava a desenvolver, testar, vender, Validar? né? Validar, tudo aquilo que você falou. E aí fui chamada para contribuir com a área comercial, voltada à parte de eventos. Então, uma advogada tributarista que atuava com consultoria, agora está na área de marketing e de eventos, né? Quase uma relações institucionais. Então, para a gente ter uma ideia de como a vida vai dando alguns caminhos que a gente nem imagina, né? Só que tudo que você fez até agora não é um agregador para o que você faz agora? Com certeza, com certeza. Por exemplo, passei pela experiência do escritório de advocacia, que a gente vê várias situações, igual você mencionou, de clientes de pequeno, médio e grande porte, de empresa nacional, multinacional, de ramos de atividade diferentes. E hoje, para a função que eu exerço, isso é fundamental, ter essa visão mais Não. ampla ali de várias atividades, de dificuldades que os clientes enfrentam. Sim. Então, é se permitir, acho que essa é a palavra. Muito bom. Karen, queria agradecer novamente. Um Obrigada. bate-papo excelente, um conteúdo maravilhoso. É o que a gente falou, se os profissionais quiserem usar um podcast, usar um vídeo na internet, eles conseguem usar. Quantas dicas nós demos aqui? Trouxemos cases, experiências, fatos, né? Ou seja, tem um ditado que diz, contra fatos não há argumentos, então a gente provou aqui alguns caminhos e eu acho que isso traz um bom viés para os nossos ouvintes.
Então deixa suas palavras finais aqui conosco aqui, muito bom bater papo com você. Obrigada, Vinícius, por essa oportunidade. Obrigada a todos que vão assistir esse episódio. Espero que tenha trazido vários insights, esclarecimentos, um pouco de carreira, né, de como se posicionar como profissional, de como é atuar na área tributária, as perspectivas que a gente tem, que são muitas. Tem muito trabalho pela frente, né? Com O certeza. profissional que está começando, não desanime, que tem muitas oportunidades nessa área que é tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão apaixonante. Então, espero também ter passado um pouquinho da minha paixão pela área e fico à disposição sempre que Com você certeza. quiser, que eu puder contribuir. Obrigada. Um Eu, abraço a todos. eu que agradeço, as portas sempre estarão abertas, os livros estão aqui, vai ser um de cabeceira para a gente ler e acompanhar. Agradeço Obrigada. pelo presente. Agradeço também a participação de todos vocês hoje. Se você gostou, curta, compartilha. A gente está com um projeto bem legal, está vindo novidades por aí. Não vamos dar spoiler ainda nesse episódio, não, mas no próximo fique atento que eu acho que vai ter. Se inscreva nos nossos canais, siga aqui a Karen, a gente vai deixar o LinkedIn dela também nos comentários. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.